Você já sentiu que o seu filho estava evoluindo e de repente parece que tudo andou para trás? Ele falava, interagia mais, estava até mais calmo. E hoje está mais agitado, parou de falar ou com mais dificuldades? Calma, isso acontece com mais famílias do que você imagina. E quando isso acontece, a primeira coisa que vem é o medo. O que será que eu fiz de errado? Por que será que ele piorou? Mas a regressão não é isso que todo mundo pensa. Hoje você vai entender por que a regressão acontece em crianças com autismo, por exemplo. Eu sou a doutora Vanessa, médica homeopata, e entender o que está por trás da regressão muda completamente a forma como a gente conduz o tratamento. A regressão do neurodesenvolvimento não é aleatória. É o corpo tentando nos informar que algo mais profundo está acontecendo. Pela homeopatia, nós sempre pesquisamos as chamadas noxas, que são as causas, aquilo que levou a consequências negativas, a danos no paciente. E elas podem ser até mesmo emocionais, físicas, comportamentais, mentais. Pode ser também depois de uma infecção. Então, existem N causas para se considerar quando a gente vai fazer um tratamento homeopático em crianças que tiveram regressão do neurodesenvolvimento. Nós somos inundados por várias toxinas, várias cargas tóxicas ambientais, uso de medicamentos de forma desenfreada, até começando na própria gravidez. Tudo isso vai se somando ao terreno biológico, vai inflamando, vai comprometendo todos os sistemas. E isso, no final das contas, pode levar a atrasos no desenvolvimento da criança. Nós sempre fazemos uma história muito minuciosa, porque depende do caso. Tem crianças que têm histórico de regressão com 8 meses de idade, tem crianças com 1 ano, com 1 ano e meio. É sempre avaliado todos os fatores que estavam acontecendo naquela época da regressão. Então, vamos supor que a criança teve uma regressão com 1 ano de idade. Então, a gente avalia quais as vacinas foram feitas com 1 ano de idade. Em geral, a famosa tríplice viral. Nós avaliamos, tomou algum antibiótico, tomou amoxicilina, teve alguma infecção, foi internada, fez alguma cirurgia. Tudo isso é visto, porque se foi, por exemplo, depois de uma cirurgia, a gente quer saber quais foram os anestésicos que foram aplicados na criança. Nós queremos saber quais são os medicamentos que essa criança foi exposta na internação dessa cirurgia. E a vacina. Então, se a criança teve histórico que vacinou e depois teve uma regressão, nós podemos também olhar a fundo essa vacina, fazer uma HDT, uma homeopatia detox dessa vacina. E também, se for o caso, de qualquer outra substância química que a criança possa ter tido contato. Por exemplo, se a criança teve contato com algum agrotóxico, criança que mora na zona rural, que os pais fazem, né, que plantam alimentos ali tudo. Então, às vezes, a criança foi exposta muito cedo a agrotóxicos. Então, nós podemos fazer, sim, o detox dos poliagrotóxicos. Então, existem N possibilidades para o tratamento homeopático, mas sempre levando em conta a individualidade, porque esse é o cerne da homeopatia. Não é um remédio igual para todo mundo. Nós fazemos uma medicina artística, nós fazemos uma medicina muito personalizada, que você não vai ver nenhuma hipótese na medicina convencional. É uma medicina que foi esquecida, que foi relegada, mas que nós estamos ressuscitando, trazendo a homeopatia para o mundo, para realmente cuidar mais a fundo dessas crianças que estão esquecidas pelo sistema médico. Nós podemos sim fazer com que a criança tenha um ganho de qualidade de vida, uma melhora dessa cognição, desse desenvolvimento, dessa fala, que dificilmente teria com qualquer outro tipo de tratamento. Quais são os erros mais comuns que acontecem nos consultórios depois que a criança tem uma regressão? O primeiro erro, tentar sossegar essa criança. A criança geralmente fica mais agitada, não responde a comandos, fica intolerante à contradição, dá crises de birra intermináveis, a criança não fala. O que é o protocolo, geralmente? Vamos colocar essa criança no ABA e vamos medicá-la com risperidona, aripiprazol ou canabidiol. Só que isso é verdadeiramente olhar a criança? Eu posso dizer que não. Porque nós precisamos enxergar o porquê a criança regrediu. E não tratar a superfície do problema, só enxugar gelo. Nós precisamos entender qual foi a causa dessa regressão. E geralmente são
estão nessas substâncias que eu já falei. Estão nas vacinas, estão nos agrotóxicos, nos antibióticos, nos anestésicos, em todas as substâncias químicas que a criança possa ter tido contato. Tá bom? Isso é o diferencial da homeopatia. Nós realmente enxergamos a raiz do problema. E cometer esses erros piora ainda mais a sobrecarga tóxica no corpo da criança. Ela tá sendo encharcada, entupida de remédios psiquiátricos cada dia mais, levando a mais toxicidade. A criança vai precisar depois de muito mais HDTs, de muito mais homeopatia detox, porque além das cargas anteriores que ela já vinha acumulando no corpo, agora ela vai adquirir cargas tóxicas decorrentes de medicamentos psiquiátricos. E o pior, lentificando essa criança, deixando ela menos responsiva até a tratamentos. É o pior cenário possível. Não deixe isso acontecer com seu filho jamais. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Não é uma coisa assim tão protocolar. Para todo mundo que regrediu vai ter que fazer tal coisa. Não é isso que eu tô falando. É o contrário disso. Nós temos que conversar com essa família, entender naquele momento que a criança regrediu o que aconteceu. Se, por exemplo, a criança teve Covid, se a criança foi submetida algum tratamento invasivo, foi feita alguma cirurgia, se a criança tomou alguma vacina. Eu já peguei casos que a criança tomou 5 vacinas no mesmo dia e depois de alguns dias a criança teve a regressão do neurodesenvolvimento. Claro que ocorreu algum dano ali, alguma sequela. Existem N possibilidades. E a homeopatia, ela é maravilhosa, porque nós conseguimos personalizar isso e fazer o tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Se a criança está precisando de fazer, por exemplo, um detox do antibiótico que ela tomou e aí teve a regressão, nós vamos fazer o detox homeopático daquele antibiótico específico. Ah, outra criança não foi isso, não foi antibiótico. A causa, por exemplo, foi a vacina tríplice viral. Então, nós vamos fazer o detox homeopático da vacina tríplice viral. Não, doutora, a causa foi depois de uma cirurgia. Então, nós vamos ver quais foram os anestésicos aplicados nessa criança e nós vamos fazer o detox dos anestésicos gerais. Cada criança é um mundo, é um universo. E por isso é tão maravilhoso a homeopatia. Regressão não é perda de capacidade, é perda de equilíbrio. E quando o organismo da criança volta a se equilibrar, o desenvolvimento também volta a acontecer. Se esse vídeo te ajudou a entender que a regressão não é o fim do caminho, continua aqui comigo nesse canal. Nos próximos vídeos eu vou continuar te explicando como olhar para essas crianças de forma mais profunda e respeitosa faz toda a diferença. E a homeopatia ajuda exatamente nisso. Então já curte, comenta e compartilha e até o próximo vídeo!